Olá pessoal, que Deus abençoe vocês, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam bem, protegidos por Deus e que nesta noite nós possamos crescer no Senhor e aprendermos muito mais coisas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que me escreveram, me felicitando pelo meu aniversário. Eu agradeço de coração e eu não pude responder a todos, mas estou fazendo isso agora por meio desse vídeo. Eu completei 67 anos de idade e vamos ver até quando a gente vai, né? Mas que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu também gostaria de dizer que se você quiser adquirir os meus livros, basta entrar no site da comunidade hebron.com.br e na área de e-books, e lá você vai baixar os 3 tipos de arquivo para cada um dos livros, em PDF, EPUB e MOBI. O MOBI é um arquivo que serve para o Kindle, o EPUB para todo tipo de Android, smartphone e tablet, e o PDF, naturalmente, para você instalar no computador, baixar para o computador e poder imprimir. E então você imprime as páginas que quiser e lá você pode fazer todo tipo de trabalho. Eu gostaria de convidar você para orar comigo agora e nós vamos pedir a Deus que nos ajude a seguirmos os seus conselhos e a sua direção nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos, pelo teu poder, pela tua graça. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante em que nós vamos meditar na tua palavra. Sabemos que o Senhor foi quem inspirou toda a Escritura Sagrada e ela nos ensina a verdade. E nós queremos, Senhor, aprender a verdade, e eu sei que às vezes nos fere ter a acusação do erro. Mas eu sei que o Senhor quer nos corrigir para que nós aprendamos a maneira certa de viver. Porque o Senhor nos chamou para fazermos a tua vontade e vivermos para a tua glória. Senhor, por isso eu te peço que o Senhor nos ensine nesta noite os teus pensamentos, os teus caminhos elevados, para que possamos, Senhor, te glorificar em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós vamos meditar na palavra de Deus, nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, porque ali nós encontramos os objetivos da palavra de Deus. Então, vamos ler. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem, queridos, uma vez feito isto, agora vamos meditar na nossa palavra. E vocês todos, como de costume, já receberam minhas notas provisórias. Naturalmente, vocês relevem algum erro, porque isso é feito provisoriamente para que vocês tenham em mãos algum material para acompanhar todo este vídeo e ter acesso a outras coisas dentro da palavra de Deus, outras referências que eu não vou citar aqui. Então, eu sempre envio as pessoas que estão nas minhas listas de transmissão e vocês recebem as notas em casa. O que eu pretendo falar nessa noite, vocês já sabem, primeiro você e depois os outros. O nosso texto base está em Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 4, que eu os convido para ler comigo agora. Vamos fazer isso agora, vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas.
Com duas eles cobriam o rosto, com duas cobriam o corpo, e com as outras duas voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Muito bem. Esta passagem bíblica se desenrolou no ano de 740 a.C., mais ou menos. E foi no período do reinado do rei Uzias. E o momento era que ele havia falecido. Vocês que têm minhas notas estão percebendo aí que está escrito, dei a vocês, que no livro de 2 Crônicas está narrado todos os dias e os momentos finais da vida desse rei. Ele foi um grande rei em um momento, mas depois entrou em decadência, pelas razões que comentarei a seguir. Uzias começou a reinar quando tinha apenas 16 anos de idade, imagine. Mas ele era um jovem, temente a Deus, ele amava a Deus, tinha uma vida piedosa, ele servia a Deus. Ele se desenvolveu, tornou-se uma pessoa treinada em batalhas, por isso ele era um grande guerreiro e se transformou num estrategista excelente de guerra. Também Uzias se empenhou na arte de engenharia e arquitetura. Ele chegou a construir muitas torres no deserto e cisternas para que o seu povo pudesse ter água. Ele também era dado à agropecuária. Ele criava gado e incentivava a agricultura. Então, com um rei desse tipo, desse molde, Israel só podia prosperar. E era o que estava acontecendo. Era um homem que amava o povo de Deus. Por quê? Porque ele amava a Deus. Ele fazia o melhor para o povo do Senhor, para o seu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. E ele fazia isso. Ele, além do mais, além dessas coisas, ele preparou um exército muito grande para defender Israel de seus inimigos. E ele equipou esse exército com armas que naquela época eram consideradas modernas. Elas atiravam pedras enormes a longa distância e como também flechas. Flechas que iam a longa distância e flechas naturalmente quase parecidas a lanças, né? Então derrubava, quando batia naquele amontoado de soldados, derrubava ali, matava 3, 4 soldados, ia atravessando, né? Ferindo e atravessando. Porém, chegou o momento triste de Uzias, a fama. Ele se tornou famoso, era homenageado em todo lugar. E o que aconteceu? A vaidade subiu à sua cabeça. Cheio de orgulho próprio, Uzias procurou exercer o ministério sacerdotal, coisa para a qual ele não havia sido chamado por Deus. Ele era um rei e não um sacerdote. E o que aconteceu? Ele começou a querer queimar o incenso que cabia, trabalho este que cabia aos sacerdotes dentro do templo. E Deus disse, não. Ele foi rebelde e foi castigado, foi punido. O seu corpo ficou coberto de lepra e ele ficou confinado, doente até o fim de sua vida. E Jotão, seu filho, ocupou o seu lugar. A história de Uzias foi mencionada por mim há pouco para mostrar o seguinte: como um homem pode ser bem-sucedido e ao mesmo tempo decair? Uma nação pode ser forte e depois se tornar fraca. Muito bem. Uzias teve uma vida bem-sucedida.
ele foi tudo aquilo que dissemos, mas por falta de vigilância e temor, ele foi afundando. Se tornou um homem decadente. Ele não cuidou da sua vida espiritual e moral. E deixou de ser participante das bênçãos de Deus, porque é justamente isso que acontece com pessoas decadentes, pessoas que não se preocupam com a sua vida espiritual e moral. Já já eles não estão participando das bênçãos de Deus, da presença de Deus, e o que entra em sua mente senão um lixo, a imoralidade. Com certeza. Um homem decadente, além do mais, vive somente pelas forças próprias e por suas conquistas pessoais. Ele pode ganhar o mundo porque ele adquiriu habilidade, ele adquiriu esperteza e expertise também. Porém, o que é que Jesus falou de um homem que pode ganhar o mundo? O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma ou a vida verdadeira. Foi isso que Jesus disse. Você pode obter muitas bênçãos, muitas vitórias da parte de Deus e começa a te descuidar. Você tem muita coisa, mas aí começa a perder o mais precioso, a vida verdadeira. Que é isso que vai definir se você vai para a eternidade ao lado de Deus ou não. Entretanto, nós não somos ilhas. Tudo que nós fazemos cria consequências em terceiros. Uzias, devido à sua decadência, provocou em todo o país uma condição decadente. Em todos os setores, social, jurídico e político. Ele fez com que estas áreas mergulhassem em uma profunda crise de corrupção e de crimes. Por isso que no capítulo 5 de Isaías, ele, o profeta, profere vários ais, como uma forma de lamento. Ai deste, ai daquele, ai do outro. Ele viu a condição corrupta, criminosa, perversa, pecaminosa, horrorosa, terrível do seu país. Ele amava o rei, ele amava o povo de Deus, ele amava o próprio de Deus e não podia deixar de lamentar ao ver tudo aquilo acontecendo diante dos seus olhos. E estes olhos, os olhos de Isaías, estavam absorvidos, não podiam deixar de ver aquela crise. Seus olhos se fixavam momento a momento, momento após momento, dia após dia, segundo após segundo, minuto após minuto. Em todo o tempo, ele não tirava os olhos daquela crise que estava instaurada na vida de Israel. Entretanto, para os filhos de Deus que amam a Deus, o que significa os tempos de crise? Guarde bem isto, guarde no coração, guarde na sua mente, anote, preste atenção. Tempos de crise para aqueles que creem em Deus se tornam tempos proféticos. O que significa tempos proféticos? Significa períodos em que Deus está querendo mostrar algo muito importante acerca do presente e futuro. Então, para aqueles que creem em Deus, tempos de crise se tornam tempos proféticos. Deus estava querendo mostrar para aquele povo o que estava errado e o que viria pela frente. O que era o plano de Deus, quem ele era. Porém, Deus não pode mostrar tudo isto para todo mundo ao mesmo tempo. Ele mostra para um homem, para outro, e estes recebem a incumbência de transferir a mensagem de Deus para tantos outros.
Mas estes homens precisam ser preparados. Devido ao amor e à integridade de Isaías, apesar de ele ser um pecador, ele amava a Deus, ele era um homem íntegro, ele queria servir a Deus. Deus fez com que ele tivesse uma experiência tão grandiosa que mudaria por completo toda a sua vida. O Senhor abriu os seus olhos, imagine, no meio daquela confusão, daquela perversidade, daquela sujeira e daquela imundícia, para que ele pudesse ver que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus era o soberano, era o eterno. E isto nos leva ao primeiro ponto. Deus não nos proíbe de olhar para as coisas caóticas do mundo, mas Ele espera que nós contemplemos a sua glória. Por isso o primeiro ponto é este. Leia. Olhe para o mundo, mas contemple a glória de Deus. Isaías estava observando o comportamento horroroso, tanto espiritual como moral, de todos os seus compatriotas, de todos os israelitas. Mas de repente ele viu um trono elevado. E ele não viu só um trono, ele viu uma glória naquele trono. O que ele viu? O versículo 1 nos diz que primeiro, ele viu a grandiosidade, isto é, a glória de Deus. O versículo 1 diz, no ano em que o rei Uzias morreu, olha agora, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. E diz o texto que era um lugar elevado. Diz o texto que Deus estava sentado num trono. O que isto nos ensina? Deus sentado num trono significa que Ele reina. E se Ele está num lugar elevado, é porque Ele está acima de todas as coisas, do bem e do mal. O versículo continua. O seu manto, isto é, Deus estava se apresentando com o manto de um sacerdote. E diz o texto que se estendia pelo templo inteiro. O manto sacerdotal significa que Deus está tratando da condição espiritual e moral das pessoas. Ele está de olho. Algumas pessoas dizem, mas Walter, isso é um tom ameaçador. Não é um tom. É uma ameaça. É claro que é. Deus não é como alguns juízes, provocadores do medo. Ele fala a verdade. Eu estou de olho em você. Eu enxergo você. Eu vejo você por dentro. Eu sei quem você é de fato. Deus no trono, no lugar mais elevado, lidando com os pecados de uma nação, pecados espirituais e morais. E então nos versículos 2 e 3, Isaías escuta, ele vê e escuta os serafins proferindo louvores a Deus. Não era uma festinha, não era um show, era verdadeiro louvor. E então ele escuta, no versículo 2, ele vê, melhor dizendo, e em volta dele quem? Do Senhor, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com duas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Serafins. Esses anjos estavam ao redor do trono. É lá que eles ficam, essa categoria. E eles reverberizam quem Deus é para todo o céu.
Então Isaías viu aquela cena e escutou o que eles disseram uns aos outros. Deus é santo, santo, santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é santo, santo e santo. Perfeito, puro. Deus não é de maneira alguma associado à escuridão, às trevas, ao pecado, à sujeira, à perversidade. Deus não se associa a essas coisas. E além do mais, Ele é o Senhor. Ele é dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da guerra. Você percebe? O que eu vou dizer agora, entenda. Quando Isaías ouviu os anjos dizendo, o Senhor é santo, 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 Isaías havia tido uma visão da terra, onde só havia perversidade, 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 maldade, 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 pecado, pecado, pecado. Mas no céu ele ouviu santo, santo, santo. Aleluia. Significa que a terra, contrastando-se com o céu, está devendo. Deus vai cobrar. E então os anjos gritam, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, o Senhor. Ele é o dono. O homem não pode tratar as coisas que Deus colocou nas suas mãos como quer. Ele continua sendo o dono. E Isaías ouviu que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da guerra. Deus está prestes a guerrear. Guerrear contra quê? Contra o pecado, contra a natureza humana, contra a perversidade, contra o homem. E então Isaías ouve mais alguma coisa. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Deus está em toda parte, você não consegue fugir dele, eu não consigo fugir dele, o homem não consegue fugir dele. Deus está de olho. Tudo que está acontecendo sobre a terra não escapa à sua presença. Significa então que a santidade de Deus vai descer até o solo da terra, a mais profunda imundícia. E ele vai dizer, eu sou o Senhor, eu criei este povo, e eu vou guerrear contra vocês. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque eu estou em toda parte. E então, Isaías viu mais alguma coisa. No versículo 4 está escrito o seguinte: o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Isaías viu a glória do Todo-Poderoso enchendo todo o céu. Eu li o versículo antes, para que você possa entender. Os serafins gritaram e gritaram e gritaram. E as suas declarações fizeram o céu tremer. Mas o que levantou, o que encheu aquele lugar, melhor dizendo, foi a fumaça. E a palavra fumaça significa a glória de Deus, a presença de Deus. Há textos na Bíblia que diz que quando a nuvem, a fumaça, a glória de Deus desceu, ninguém conseguia ministrar, ninguém podia entrar naquele lugar. Deus fez com que Isaías contemplasse o que nós, hoje em dia, precisaríamos contemplar. Isto é, a glória de Deus, a sua santidade, a sua presença e o seu governo, a sua soberania. Infelizmente,
nós só olhamos para a necessidade humana. Ficamos olhando para a terra, para as circunstâncias externas e tudo ao nosso redor e perdemos a noção de quem é Deus. Isaías, quando olhou ao redor e olhou para o céu, ele teve a plena compreensão que tudo o que estava acontecendo fazia parte dos planos de Deus. Mas nós não. Nós ficamos indo atrás de promessas, de pessoas que dizem que vão fazer orações fortes, especiais, coisas que não são bíblicas. Há pessoas que pagam outros para receberem oração. Há pessoas que cobram para fazerem oração. Quando Deus está dizendo, vocês precisam contemplar a minha glória, a minha grandeza, o meu esplendor. Vocês precisam conhecer a minha santidade. Vocês precisam mudar de vida. Quando você olha a glória de Deus, alguma coisa mexe em você. A santidade de Deus bate em você, faz com que a sua vida seja contrastada com a sua pureza. E então você percebe o quanto você é pobre, feio, nu, vazio, frágil e que você precisa da presença dele. Mas não basta ter só a presença de Deus, é necessário ser governado, ser dirigido por ele. Quando nós somos dirigidos por Deus, então passamos a confiar nele. E sabemos que tudo está debaixo das tuas mãos. Nós ouvimos e também nos acostumamos a falar que tudo está fora de controle, tudo está de perna para o ar, o mundo está virado de ponta cabeça. Mas espera lá, nada do que está acontecendo em nosso mundo está fora do conhecimento ou da alçada de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O problema é que nós olhamos para as pessoas, nós julgamos as pessoas, nos sentimos superiores às pessoas, mas não entendemos o plano de Deus. Achamos que Deus nos aceitou e que podemos viver como desejarmos. O segundo ponto: nunca se julgue superior aos outros, pois isso é pecado. É orgulho espiritual. Isaías compreendeu que o pecado da nação era a razão de todos os males, de tudo o que estava acontecendo. Então, a pergunta é: como uma crise externa pode ter conserto se cada cidadão, se cada homem na nação rejeita o tratamento divino? Em seu interior, para Deus, a nação, como a maioria, não está acima do indivíduo. Para Deus, o sucesso de uma nação, ou de uma maioria, ou de um grupo, depende da vida saudável do indivíduo. Deus não muda nações, Deus muda indivíduos. Às vezes eu entro em algumas cidades, esta cidade é do Senhor, esta nação, este grupo, não é. Nenhuma igreja é. Igreja que eu digo, a igreja física. Porque ali dentro existe o trigo e o joio. Há indivíduos que pertencem a Deus, mas todos dele não são. Esse é o grande erro. As ideologias modernas colocam os números acima do número. A quantidade acima da qualidade. Há grupos minoritários dominando um volume monstruoso de pessoas. E esse volume enorme de pessoas precisa obedecer àquele grupo pequeno
porque senão eles receberão a morte como recompensa. E esse tipo de regime está se espalhando. E ele tem que se espalhar. Porque o anticristo será assim. As pessoas querem isto. As pessoas gostam de viver debaixo do sabor e do cheiro do medo. Eles não entendem o que é liberdade. E quando experimentam a liberdade, transformam-na em libertinagem, em imoralidade. Gente, a nação de Israel havia pecado e Deus agora vai punir. O mundo tem pecado e não há dúvida que o mundo será punido. Socialmente, a população, os juristas, porque no capítulo 5, Isaías declara que eles prendiam o inocente e soltavam o culpado. E hoje em dia isso também acontece. E vocês serão punidos por Deus. Do inferno vocês não escaparão, a menos que se arrependam. Vocês que dizem, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês querem que os outros acreditem nisto, mas você tem que acreditar primeiro. E praticar isto na sua vida. E levar esta verdade aos outros. Esperar que os outros a pratiquem por você. Isso não é correto. A minha liberdade não o torna livre. O meu pecado não o torna pecador. Eu sou pecador porque cometo pecados. Isaías olhava aqueles políticos da corte e eles estavam totalmente corrompidos. Isaías lamentava o procedimento deste e daquele. Mas o que adiantava falar da crise alheia e não tratar da sua em particular? Você quer que a sua mulher mude, você quer que o seu marido mude, seu pai, seu filho, mas você não quer mudar. Você entra numa campanha, numa corrente, você vai numa novena, você vai numa igreja, e eu vim aqui para que Deus mude o meu marido, mas você não quer mudar. Você está vendo erros na vida do seu cônjuge e não consegue enxergar os seus. Isaías viu os erros na vida das pessoas e quando ele olhou para o céu e viu a glória do Senhor, ele encontrou os seus erros. E ele confessa o seu pecado e busca uma mudança de mente a partir do trabalho de Deus no seu coração. Então, Isaías reconhece o seu orgulho espiritual como um pecado grave e se arrepende. Isso está no versículo 5. Vamos ler. Então eu, Isaías, disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. O que ele quer dizer com isto? A minha fala ou a minha pregação é impura. Tudo que eu tenho falado até agora, ai deste, ai daquele, é impura. Por quê? Porque está cheia de orgulho. Eu estou me sentindo superior a eles. Mas acontece que moram no meio de um povo que também tem lábios impuros. Se ele diz que a sua pregação é impura e ele mora no meio de pessoas com lábios impuros, ele está dizendo que é igual a todos os seus compatriotas. Ele não é diferente deles.
Percebe? Então ele tem pecados. Só que aconteceu algo na vida dele. Então ele diz: e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Agora ele já não está chamando Deus de Santo, 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 como os serafins fizeram, mas ele está chamando Deus de Rei. Rei é o que governa, é aquele que é soberano, que está sentado no trono. Senhor é aquele que é dono, e o Todo-Poderoso é aquele Senhor da guerra. Deus está preparando uma guerra, como eu disse há pouco. Mas Deus não consegue consertar toda uma nação, e Deus consegue consertar indivíduos. E a partir do indivíduo, outro indivíduo, mais um indivíduo, outros indivíduos, por fim, uma nação. Então, no versículo 6 e 7, Isaías recebe o perdão de seu pecado como um dom vindo dos céus. Vamos ler. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Agora Isaías está perdoado. Se Deus diz os seus pecados estão perdoados, é porque ele tinha pecados. Ele precisava ser consertado. Porque Deus tem um plano na vida dele, como Deus tem um plano na sua e na minha. Talvez você não será chamado para ser um pastor, mas você é chamado para ser a voz de Deus neste mundo, um representante de Deus neste mundo. Por isso, é impossível não notarmos as faltas, os erros que este mundo comete, que as pessoas cometem, que desagradam a Deus. Mas é indesculpável quando nós deixamos de observar os nossos próprios erros. Olhar os erros dos outros é fácil, mas olhar os próprios é muito difícil, por causa do orgulho. Chegamos então ao terceiro ponto. Esteja disposto a servir a Deus, sendo a sua voz neste mundo. Eu encontro essa verdade, ou esta ação, no versículo 8. Vamos ler. Em seguida, Isaías diz: ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Será que ele sabe o que ele está fazendo? Ele havia olhado para o mundo e visto só pecado, só o erro. E então ele olhou para o céu e ele viu a santidade, a pureza, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a soberania de Deus. E então quando Deus diz: quem eu vou enviar? Ele de volta olha para a terra com a visão do céu. Quando ele olhou para a terra anteriormente no capítulo 5, ele tinha uma noção da lei, mas ele não tinha uma noção da grandeza de Deus. Mas quando ele olhou o céu, ele viu a grandeza de Deus e ele olhou para si e viu sua fragilidade. Você só terá noção da grandeza de Deus quando se encontrar com a sua fragilidade. Você, quando acusar a fragilidade de alguém, não diga que conhece a grandeza de Deus. Porque às vezes o que está levando você a julgar o outro é o seu orgulho. Orgulho espiritual. Porque quando você tem noção da grandeza de Deus, aquilo vem acompanhado de paixão, de risco, de sacrifício. Isaías sabe que não será fácil ser um homem de Deus naquele mundo. Como não é fácil ser um homem ou uma mulher de Deus neste tempo que nós estamos vivendo.
E nem estou falando nesse período de pandemia. Eu estou falando nesse período de final dos tempos. Enfim, Isaías aceita o chamado que ele recebe de Deus para ser sua voz entre os moradores da terra. E a partir daquele momento, Isaías receberia tantas revelações acerca do futuro, que ele se tornou o profeta que mais falou de Jesus no Velho Testamento, tanto que seu livro é chamado de o Evangelho do Velho Testamento. Isaías viu tanto Jesus lá no futuro que ele pregou sua obra, a obra de Cristo, aos seus compatriotas, a obra futura de Cristo aos seus compatriotas. Ele anunciou a palavra de Deus com fidelidade e sem medo. Ele foi corajoso. Agora, Isaías era um indivíduo transformado por dentro, por Deus, com uma mensagem transformadora às pessoas, à nação. O indivíduo para as pessoas e não as pessoas para o indivíduo. Você percebe que o Evangelho, o indivíduo produz medo às pessoas? Estevão, um homem, ameaçou toda uma religião. Jesus, um homem, ameaçou toda uma religião. Paulo, um homem, ameaçou todo um império. Esse é o poder de Deus. Você consegue enxergar o poder de Deus na vida de um homem, de uma pessoa. Na época do rei Xerxes, na Babilônia, a rainha Esther era uma. E ela venceu um império. Ela venceu uma lei. Nenhuma mulher poderia se aproximar do rei como ela se aproximou. E ela foi, porque Deus havia colocado isso no coração dela. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 4 homens contra os babilônios. E o poderio de Nabucodonosor. Mas a palavra de Deus venceu. E Nabucodonosor decretou que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, acima de todos os outros deuses. Que maravilha! Deus trabalha no indivíduo para depois trabalhar com uma nação. Deus transforma o indivíduo e coloca nele uma mensagem transformadora à nação. Isaías iria pregar. Entretanto, eu coloco uma nota no meu esboço provisório que vocês têm em mãos, que segundo a história dos judeus, uma história anônima do primeiro século, anônima significa que não se sabe quem é o autor, e também em registros de livros apócrifos, são livros que trazem histórias do povo judeu, mas não são tão confiáveis, ou plenamente confiáveis. Diz que Isaías foi preso, colocado na cadeia pelo rei Manassés. E então depois colocado dentro de um tronco de árvore e cerrado ao meio, como está escrito no livro de Hebreus. Isaías sabia muito bem onde estava entrando, mas o seu amor por Deus era muito grande. Este momento na vida de Isaías nos ensina algo, que em vez de andarmos amargurados pela situação que está acontecendo, nós deveríamos estar preocupados em sermos pessoas humildes, corajosas, com uma grande disposição para conhecermos e fazermos a vontade de Deus com toda a fidelidade do coração. O orgulho nos barra, a timidez nos esconde. Então não há disposição, não há conhecimento. Nós precisamos nos humilhar aos pés do Senhor e esperando dele a honra.
e devolvermos esta honra a Ele, porque é assim que será no céu. Nós receberemos do Senhor as coroas e depois nós as atiraremos aos pés do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, e o domínio e o poder para todo sempre. Jesus, Ele nos chama para pregarmos a palavra de Deus. Então, eu me lembro quando eu era mais novo, e eu recebi o chamado para pregar a palavra de Deus, eu me via pregando para uma multidão. Mas eu me lembro que só pregava, na maioria do tempo, para poucas pessoas. Hoje em dia, você fala das coisas de Deus para as pessoas e elas relutam em aceitar. É difícil. E às vezes eu fico perguntando, Deus, o Senhor é onisciente, por que o Senhor manda que eu pregue para pessoas que o Senhor sabia de antemão que não iria aceitar nada? Por isso nos leva ao último ponto. Obedeça a Deus, faça o que deve ser feito e confie nos objetivos divinos. Deus tem planos. Vamos ler os versículos 9 ao 13 e eu vou comentando no meio. E o Senhor me respondeu assim, ou melhor, e o Senhor me respondeu, sim, você irá. Deus já sabia. E Deus diz, eu quero que você vá. E esta é a mensagem que você dará a este povo. Note, Deus não deu a liberdade para Isaías escolher. Deus não deu a liberdade para Isaías dizer o que quisesse. Deus disse, você vai dizer o que eu quero que seja dito. Eu já vi muitos pastores, ao longo da minha vida, quando mais jovem, chegaram para mim e falaram, Walter, você não pode pregar essas coisas, ninguém vai seguir o evangelho assim, você ficar falando sobre pecado, sobre arrependimento, sobre mudança de vida, você precisa dar esperança às pessoas. Que esperança? Esperança em um mundo melhor? Isso não é um programa de televisão, meu amigo. Isso é o evangelho. Não existe esperança nesta terra. Se você está esperando que alguma coisa boa vai acontecer aqui, você pode tirar o cavalo da chuva, porque este mundo vai piorar a cada dia. Ele vai virar de pernas para o ar, de fato. E Deus sabe de tudo isso e já nos alertou. Nós sabemos de tudo o que irá acontecer, até mesmo sobre o que está acontecendo. Está escrito na Bíblia. Louvado seja Deus. E então Deus diz, qual é a mensagem? Você vai dizer assim, Isaías, vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entender. Não há pessoas que ficam o tempo todo dentro das igrejas, anos e anos, anos e anos, e não entendem nada. Leia bem o que está aí. Você é esse tipo de pessoa. E Deus não está contente com você. Então Deus diz, vocês vão ver milagres, mas não entenderão o que eles significam. É isso que está lá no original, esta é a ideia. As pessoas, quando pensam em milagres, elas pensam no quê? Em favorecer-se, em alcançar seus ideais, suas soluções. Mas, pela mente de Deus, milagres têm significado, representam alguma coisa. Eles não são dados ao bel prazer, para satisfazer aos desejos humanos. Eles
quando são realizados, eles querem mostrar alguma coisa. Se você foi curado de Covid, se você foi curado do câncer, se você foi curado de qualquer enfermidade, ou se você recebeu um milagre, qualquer, significa que Deus está mostrando para você algo. Se arrependa e vá ter comunhão com Ele. Confesse os seus erros, confesse a sua vida afastada dele, seja honesto, seja humilde, permita que Deus toque você, queime você por dentro, porque Ele quer usá-lo. Ele quer que as mesmas pessoas que o chamavam para a bagunça, venham chamá-lo de novo, mas agora eles vão ouvir outra resposta. Aleluia! Eles vão saber que você ama a Deus, e que você os ama também, e que aquele lugar que eles querem que você vá, não é mais o lugar que você deve ir. A sua visão mudou, você viu o céu. Então Isaías deve dizer: feche a mente desse povo, tampe os ouvidos e os olhos deles. Assim não verão, não ouvirão, nem compreenderão, não voltarão para mim, nem serão salvos. Sabe o que Deus está dizendo? Isaías, esse povo tem cérebro, mas eles não querem pensar. Eles têm ouvidos, mas eles não querem ouvir. Eles têm olhos, mas não querem enxergar. Mesmo assim, eu quero que você pregue para eles, porque você vai perceber a atitude deles. Eles me desprezam. Isso vai mexer com você. Isso mexe com qualquer pregador. Isso mexe com qualquer pessoa que tem paixão por Deus. Você fala as coisas de Deus para alguém e você percebe que ele fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha o cérebro, fecha tudo e não se volta para Deus. Isso entristece. Mas Isaías amava tanto aquele povo que ele sorrateiramente diz: eu perguntei então, Senhor, quando será que eles poderão escutar, ver e entender? Ele quer dar um jeitinho. Deus, por favor, então quando eles vão? E Deus respondeu, resposta dura: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem vazias, sem um habitante, e todo o país parecer um deserto, até que os homens morram ou sejam levados para longe, como escravos. Vai haver uma invasão. Até que a terra fique destruída e abandonada. Você se lembra do Salmo de Asaf 77? Ele olha Jerusalém. Lógico que é outro clima, mas muito semelhante àquilo que Asaf viu. É outro lugar, quer dizer. Mas é a mesma coisa. E então Deus diz, mas a 10ª parte, um pequeno resto que vai escapar, passará por uma nova destruição. Israel será como uma árvore derrubada. Esse pequeno resto é o toco que tornará a crescer. A igreja pode ser muito grande, mas o que é de Deus ali é o toco. Você olha para uma campanha e você vê lá 5, 10, 15, 20, 100 mil pessoas. A igreja hoje com 40, 50, 60 mil pessoas no mesmo espaço, no mesmo lugar. Mas quem é de Deus ali? O toco. A maioria gosta do lugar e tenta desmoralizar o toco.
mas o toco não se rende. Mas Deus, por que eu tenho que pregar para a maioria se é o toco? Você prega para a maioria para que o toco exista. Eles precisam ouvir a minha voz. Eles precisam ouvir a voz de Deus. Eu faço uma pergunta: para quem eu estou pregando agora? Várias pessoas estão me ouvindo, mas nem todas estão entendendo. Nem todas querem entender, nem todas querem enxergar, nem todas querem compreender. Nem todas querem se voltar para Deus, mas existe o toco. Existe uma porção, existem 10% de pessoas que estão dispostas a irem aos braços de Deus. A minoria contra a maioria. Primeiro o indivíduo, depois outras pessoas. Primeiro você e depois os outros. Deus quer começar o trabalho na sua vida e depois alcançar outras pessoas. Mas se você não se dispuser, ele não consegue. Ele tem que ir atrás de alguém. E você ficará de lado. Mas você prefere continuar dizendo: não entendo. Eu não enxergo. Mas Deus entende a mim. Não, não entende. Porque ele não entendeu no texto. Eu sei que é uma pregação dura. Mas é a verdade, meu irmão. É isso que Deus quer de você. Uma vida entregue nas suas mãos. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. E eu espero que Deus tenha usado a minha vida para abençoar a tua. Falei com toda a paixão do meu coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso querido e eterno Deus, pois Jesus é Deus, pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a andarmos na Tua presença sempre, a compreendermos a Tua vontade e os Teus planos. Pai Todo-Poderoso, permita que o nosso coração seja banhado com a Tua graça e que nós possamos crescer a cada dia mais no Senhor para Te dar prazer. Pai, começamos a nossa vida cristã e queremos terminá-la bem, como Paulo, combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Por isso, Senhor, fortalece estas vidas que aí estão, estas vidas que precisam de Ti, e eu também. Que todos nós possamos ter da Tua parte a misericórdia, o que é necessário para nos mantermos vivos em Ti. Eu Te peço, Pai, que esta palavra se encaixe no coração destas pessoas e os chame para perto. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E até domingo, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.